desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Nós te adoramos, Senhor. És adorado entre nós.
Messias aguardado, Ele vem me buscar. Continue adorando o Senhor, continue clamando, chamando a presença dEle, que já é real aqui no nosso meio. Espírito Santo de Deus, vem fluir, Senhor, nos nossos corações, vem fluir sobre cada vida, Senhor, nessa noite. Senhor, te desejamos, queremos mais de Ti, queremos mais de Ti nessa noite, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha fluir com Teu poder, venha preparar os nossos corações para tudo aquilo que o Senhor fará no nosso meio nessa noite, Pai. Ó Deus maravilhoso, que tudo aquilo que nós vamos receber de Ti seja maior do que as nossas expectativas, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor faz muito mais do que aquilo, muito além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, muito além do que aquilo que nós podemos imaginar. E nós abrimos o nosso coração, Senhor, nessa noite, e te pedimos o Teu fluir no nosso meio, o Teu agir, Pai, em nome de Jesus. Manifesta o Teu querer, a Tua vontade aqui nessa noite, em nome de Jesus. E quem crê que o Senhor vai fazer maravilha nessa noite, aplauda Ele e glorifique o nome dEle. Aleluia. Graça e paz. Amém? Se assenta aí no seu lugar. Nós vamos agora ofertar e dizimar. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38. Diz assim a Bíblia: Dei e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dado a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Amém? Presta atenção aqui, ó. Em tudo na vida que a gente faz, a gente recebe de volta. É a lei da semeadura. Jesus está falando aqui: a mesma medida que você usar, vão usar contra vocês. Isso serve para relacionamento, isso serve para boas atitudes, isso serve também para semeadura. Diz minha oferta. Tem gente que tem uma vida de escassez, porque ele não consegue dar. Ele aprendeu desde a infância a reter, a segurar. E ele tem dificuldade em abençoar pessoas, tem dificuldade de ofertar na igreja, tem dificuldade de ajudar o próximo, porque ele acha que se ele der vai faltar para ele. Dar para ele é muito difícil, porque ele tem um egoísmo, ele acha que as pessoas não merecem, enfim, tem vários motivos pelo que a pessoa não dá. Mas o que acontece com a vida dessa pessoa? A vida dela é travada, principalmente no mundo espiritual. Hoje, amanhã e domingo, nós vamos ser libertos de várias áreas, inclusive da financeira. Vai ter um momento aqui, você vai ser ensinado com mais profundidade a ser liberto na área financeira. Mas preste atenção aqui, irmão. Toda pessoa que ela tem um coração disponível para abençoar, para dar, ela é próspera e ela é abençoada. Por quê? Porque é um princípio do céu. Diz assim, ó, versículo 38 de novo: Deem e será dado a vocês. Toda vez que eu dou, eu recebo de volta. E o melhor lugar para você semear a tua semente é no reino de Deus. A tua oferta também é uma semente, né? Eu brinquei aqui domingo passado, é uma brincadeira com fundo de verdade, que tem gente que tudo que a igreja vai fazer, ele acha caro. Na verdade não é que é caro, é que o valor está invertido. A pessoa ela acha caro vir num seminário desse,
mas ir comer um lanche em qualquer outro lugar, ela não acha caro. Mas aí a pessoa fala assim: ah, mas é o lanche, né? E aí eu vou te falar assim: tudo que você vai receber esse final de semana, que vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, irmão, não tem valor que pague. O que você está semeando aqui é simbólico para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Quantos creem nisso? Então, preste atenção, mude a mentalidade, comece a lançar no reino, comece a patrocinar a obra de Deus. Por quê? Porque este lugar aqui, ele não faz outra coisa a não ser pregar o evangelho. Nós poderíamos relocar aqui para fazer alguma festa. Nós temos estruturas aqui de luz, de tela. Vamos alugar aqui para fazer alguma festa? Não. Esse lugar foi consagrado para cultuar ao Senhor. Então toda a programação aqui é para louvar a Deus. Você está semeando num solo onde o seu dinheiro vai ser revertido para abençoar pessoas. Amém? Sabe o que vai acontecer quando você semeia dessa forma? Você vai ser destravado e abençoado. Então eu quero convidar você agora a separar a tua oferta aí, se você tem e quiser semear agora, pode vir a bandeira e nós vamos consagrar a tua oferta. E se tem alguém que está trazendo o dízimo hoje, já pode se preparar também. Levante sua mão aí e ora comigo, diga assim: Senhor meu Deus, eu reconheço que tudo que eu tenho vem do Senhor, e nesta noite eu consagro a minha oferta para que a tua obra cresça, para que o teu reino seja cada dia mais abundante e alcance todas as pessoas. Em nome de Jesus, eu consagro a minha oferta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sai do teu lugar agora então, traga aqui a tua oferta. Enquanto isso nós vamos louvar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sem muitas demoras nós vamos receber o apóstolo Almir, que vem lá de Nova York. Ele é brasileiro, mineiro. Infelizmente ele é corintiano. Infelizmente. Essa parte ele não foi liberto ainda. Nós vamos orar para Deus, né, fazer a obra completa, né, apóstolo? Ele está feliz essa semana. Eu estou orando para o Corinthians cair. Quem está orando para o Corinthians cair aí? Amém aí, tá vendo? Tem uns palmeirenses São Paulinos aqui que estão orando também. Brincadeiras à parte, né, gente? Crente também brinca, viu? Também dá risada. Mas o apóstolo Amir, ele é uma bênção. Já esteve aqui várias vezes. Toda vez que ele vem a gente recebe muito. E não vai ser diferente. Vamos receber ele aplaudindo Jesus bem forte. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Aqui me sinto em casa, né? Estivemos aqui já esse ano também. Passamos aqui, acho que foi no mês de maio, se eu não me engano, né? Abril, maio. E depois eu estive na África. Passamos 2 semanas lá, fazendo missões. E meu bispo estava doente na África e acabou falecendo mais ou menos um mês depois que a gente saiu de lá. O bispo, que era o nosso representante, depois de 12 anos, Deus o recolheu. Uma das doenças mais agravantes em Moçambique é a malária. A malária é uma das doenças mais terríveis na região de Moçambique e boa parte do continente africano. E a malária é a doença que mais mata pessoas no mundo, né? Ela vem através do mosquito e ela vai atacando os órgãos das pessoas, órgãos vitais. E o nosso bispo veio a falecer. É interessante porque a gente sente muito, né, quando alguém que a gente caminha por muitos anos chega a esse ponto, né? A gente nunca espera que aconteça com alguém que caminha conosco há tantos anos. Era como um filho
na África, era como uma pessoa, um amigo, uma pessoa que a gente conversava toda semana. Mas no começo do ano, em janeiro, eu senti que Deus estava falando comigo que ia retirar ele. Mas eu pensei que ele fosse apenas se aposentar, né? Na realidade, Deus o levou, digno de receber a honra que vem de Deus. Isso me comoveu muito. Que quantos pastores, né, morrem porque desviam, suicidam ou saem do propósito de Deus. Essa frase assim trouxe tanta paz no meu coração. Ele disse, ele caiu em combate. Você sabe que um soldado que morre em combate, ele é recebido com honra no seu país. Nos Estados Unidos, pelo menos, é assim. Quando um soldado morre no meio da guerra, ele é recebido com todos os méritos de honra. É colocada a bandeira americana sobre o caixão e todas as medalhas de honra, porque ele deu a vida pela sua nação. E aí veio tudo isso na minha mente. Nosso bispo morreu no meio de um combate, porque ele ia para as aldeias todos os meses. Ele estava no meio de uma batalha gerando igrejas. Hoje nós estamos com 35 igrejas lá, 35 em aldeias distantes, lugares remotos, aonde se fala muito pouco português. E quando a gente vai lá visitar, nós vemos uma geração de pessoas que amam a Jesus e que, em vez de estar adorando espíritos malignos, estão dizendo que Jesus é o Senhor das suas vidas. Esse é um trabalho missionário, é um trabalho de missão. Hoje nós estamos com cerca de 9.000 pessoas conectadas na missão, tudo por causa desse bispo que faleceu, através de todo o investimento que nós fizemos nesses 12 anos. Então nós vemos que existe um inimigo ali naquele território que está sendo destruído para a glória do nome de Jesus. Então eu tive que voltar para a África pela segunda vez, logo depois do seu falecimento. 3 semanas depois, tive que retornar lá, visitar a família, visitar as igrejas, algumas igrejas, visitar a sede. E nós vimos novamente como é o mundo espiritual. Compartilhava com o pastor Jonas, que a gente estava indo para uma aldeia, e quando você sai da rodovia, né, você entra na estrada de terra, o carro anda muito devagar, muito buraco, a estrada é muito ruim, e lugar que você poderia chegar em questão de 15 minutos, a gente demora 2 horas para chegar, porque não tem estrada. A estrada é ruim, péssima, cheia de buracos e lombas, que eles chamam, né? E eu vi uma cobra passar na frente do carro. Todos nós vimos uma cobra. Naquela hora que eu vi a cobra, eu pensei, a gente devia parar e matar ela. Mas ela sumiu no meio do mato. Era uma cobra grande. Ela tinha uma parte branca, uma parte marrom. E o nosso motorista disse assim: olha, essa daí é uma serpente muito venenosa e muito rara de se ver, quase não se encontra aqui. E ela sumiu no meio daquele mato. E nós continuamos caminhando com o carro, cerca de mais ou menos 1 hora para frente, até chegar numa aldeia onde nós temos uma igreja. E é uma aldeia que já gerou 6 igrejas, e cada igreja numa média de 150 a 300 pessoas. E nessa aldeia, que é uma aldeia chave, eu fui lá para conversar com o pastor e levar o novo representante que a gente tem indicado para continuar o trabalho da missão. E fizemos a reunião, fizemos um culto, dei uma palavra, depois fizemos uma reunião com a liderança para o lado de fora da igreja, mais ou menos 1 hora. E quando a gente estava no final, alguém viu a serpente, a mesma serpente, enrolada, ou seja, através do espírito maligno, ela estava ali, espionando tudo que a gente estava conversando.
porque é um território de muitas batalhas espirituais. Eu sei que um dos jovens, primeiramente nós oramos, falamos em nome de Jesus que ela seja abatida. Um dos jovens pegou um galho que parecia uma árvore e matou aquela serpente. E possivelmente depois ela foi comida, porque toda serpente, toda cobra lá, ela vai servir de alimento. E é interessante porque isso é um mundo espiritual. Em Moçambique as batalhas espirituais são intensas, e nós temos entendido cada vez mais a necessidade das pessoas aprender o que é o mundo espiritual e aprender o que é libertação. Porque se nós formos libertos, Deus vai nos usar para libertar a nossa geração. Amém? Uma das coisas que mais Jesus fez foi libertar pessoas e falar do mundo espiritual. Sim ou não? Quando você lê os evangelhos, os 4 evangelhos, você vê claramente como que Jesus fazia a libertação e falava do mundo espiritual, até mesmo nas parábolas, mencionando o reino das trevas em muitas oportunidades. Jesus libertou pessoas nas casas, nas praias, nas sinagogas. A primeira libertação que Jesus fez foi dentro de uma sinagoga, de um homem que ficou endemoniado, lá em Cafarnaum. Então, nós precisamos também ter esse conhecimento, porque o mundo espiritual é tão real quanto o físico. Se você tem a apostila, logo aí na introdução, tem um versículo que é muito conhecido, que nós falamos, Oséias 4, versículo 6, e é interessante porque diz assim: o meu povo, olha para você ver a expressão, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quando Deus fala que vai esquecer dos filhos, Ele está falando exatamente sobre maldições que vão passar para gerações. Por causa da falta de conhecimento, por causa de rejeitar o conhecimento, Deus diz: também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Nós sabemos, irmãos, que essa questão de maldições hereditárias, que nós vamos falar um pouco mais com profundidade nesta noite, é algo que muita gente não aceita, e principalmente às vezes dentro das igrejas, do povo chamado crente, o povo chamado evangélico, de uma certa forma tendo o entendimento de que não existe mais maldição hereditária, não há necessidade de se quebrar uma maldição hereditária, se a pessoa já é crente, já é convertido. Mas a linguagem de Deus aqui é muito clara. Ele está falando para o seu povo, para aqueles que dizem que acreditam nele, mas que por algum motivo têm se esquecido ou têm rejeitado o conhecimento, que é a maior arma de libertação. Se existe uma arma de libertação, se chama conhecimento. Amém? Amém? Quando você tem o conhecimento, você tem uma arma poderosa. Conhecimento da verdade. Quando eu conheço a verdade, como Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? Bom, isso daqui eu posso fazer, isso daqui eu não posso fazer. Bom, isso daqui eu não sabia que era errado, agora eu sei que é errado. Então,
Senhor, eu peço perdão e eu renuncio a isso que eu fiz. Há 12 anos atrás, quando eu cheguei na África e fui ministrar pela primeira vez para um grupo de 80 pastores, e eu comecei a falar um assunto muito simples. Eu falei para eles que o curandeiro, que no Brasil é chamado de benzedor, é igual ao feiticeiro. A diferença é a linha de espíritos que eles trabalham. Quando eu falei aquilo, aqueles pastores arregalaram os olhos assim, tipo, mas a gente não sabia disso. Eu estou falando de pastores que estudaram, fizeram teologia, aprenderam a palavra de Deus. Quando eu falei que curandeiro era igual feiticeiro, depois eu fui saber que é muito comum no continente africano eles buscarem o curandeiro quando eles precisam de alguma coisa, quando eles estão passando por alguma enfermidade, quando os espíritos estão visitando a casa deles de madrugada para ter sexo com as mulheres. Então, quando eu falei que era igual ao feiticeiro, para eles foi um choque, mas foi um conhecimento que eles passaram a ter. É claro que eles entenderam, eles pediram perdão a Deus, eles renunciaram, eles disseram que iam ensinar também o seu povo, porque lá na cultura africana, eles entendiam ou entendem que curandeiro é diferente do feiticeiro. Que o feiticeiro é aquele que faz o mal, mas o curandeiro é aquele que cura. Entende ou não? Então, para eles, aquilo foi um choque, ter esse entendimento de que no mundo espiritual, tanto o curandeiro quanto o feiticeiro estão conectados com os espíritos malignos de engano. Mas a cultura brasileira não é tão diferente disso. Você sabe disso. Quantos de nós aqui fomos levados em benzedores? Quantos de nós? Levante a mão. Só eu? Aí. E os nossos pais, pelo menos a maioria dos nossos pais, não sabiam que era errado, que era a mesma coisa de que um feiticeiro. Só muda-se o nome de espíritos, só muda-se a linha, mas eles são demônios. Eu lembro quando era pequeno e eu não lembro dos meus pais me levarem em benzedores, mas eu lembro das visões que eu tinha de espíritos, das enfermidades que eu tinha, e que eu via os espíritos andando em cima da casa. Eu acordava e falava para eles. Eu via piratas andando em cima da casa. Era uma perturbação. Eu dormia com os olhos, eu dormia no meio dos meus pais, e eu via os espíritos com os meus olhos abertos. Eu não era apenas um sonho. Eu falava para eles, porque eles me levavam em benzedores para ver se curava o bronquite. Quantos de nós fomos levados? E muitas vezes a gente acha que isso não é tão errado, não tem tanto problema. Deixa eu dizer algo para você nesta noite. Nós estamos começando aqui o seminário. É claro que a gente vai orar, amém? A gente não vai apenas falar do inimigo, mas vamos destruir em nome de Jesus. Mas ser levado em benzedores é tão sério quanto se levar para tomar um sangue de um animal diante de um feiticeiro. Vou tentar explicar isso. No mundo espiritual, são pactos, são alianças que precisam ser quebradas, precisam ser renunciadas. Se nós fizermos isso com os nossos filhos, nós
como pais, temos autoridade para quebrar em nome de Jesus. Se os nossos pais fizeram isso conosco, nós temos autoridade também para renunciar e quebrar e desligar. Porque os níveis de opressões, aqui na palestra 1, quando a gente fala sobre o gadareno, começa exatamente com esses rituais que parecem ser insignificantes. O gadareno era um homem que ficava possesso, que morava numa caverna, morava no cemitério, quebrava cadeias, era violento, comia restos mortais, andava nu, cortava o seu próprio corpo com pedras, tirava sangue do seu próprio corpo, vivia possesso. Porém não foi da noite para o dia que ele ficou desse jeito. Com certeza ele desde pequeno, desde criança, ele já era levado para participar desses rituais de magia, de encantamento, de tomar passes, de tomar benzimentos, de fazer determinadas obrigações para agradar os espíritos. Porque, irmãos, nós temos que entender que os demônios não podem entrar se não tiver uma porta aberta. Se alguém não abrir a porta para o espírito, ele não entra. Se a pessoa não abrir a porta, através do pecado, através da desobediência, ele não vai entrar. Eles não têm esse direito. Então é claro que a cultura e aqueles envolvimentos ali com os espíritos vai sendo a legalidade para que os espíritos entrem, e eles vão causando a opressão, porque existe a opressão e existe a possessão, são coisas diferentes. Então muitas vezes uma pessoa oprimida, ela ainda não está possuída, mas ela pode ficar possuída. Qual que é a diferença? A opressão da possessão. A opressão, a pessoa, ela ainda tem controle de muitas coisas, mas a possessão é quando os espíritos passam a ter o controle da maior parte da vida daquela pessoa, da mente daquela pessoa. Então tem vários níveis. Não é de uma hora para outra que a pessoa vai ficar possuída. Nasceu e já ficou possesso. Não, não é assim. Logo de criança já ficou possesso. Não é sempre assim. Mas começa pouco a pouco. Seja na área de vícios, seja na área de violência, seja na área sexual, seja na área de miséria, de finanças. Porque nós precisamos entender que, embora as religiões, elas deram nomes aos espíritos, e a gente sabe muitos deles, né? Alguns nomes são até falados na Bíblia, como Jezabel, como Belzebu, como espíritos de enganos, e aí tem outros nomes na Bíblia. Porém, no mundo espiritual, eles são classificados pelas suas obras. Então, existem as legiões que agem nas enfermidades. Então, são espíritos de enfermidade. Existem as legiões de espíritos que agem nas finanças. Tem aqueles que são da perversão sexual. Tem aqueles que são da violência, da criminalidade. Tem aqueles que são do engano. Em continentes também eles predominam. O continente africano é o da morte. O continente aqui sul-americano é o da perversão sexual. Na Ásia é o da guerra, da violência. Na Índia, Japão, outros países, é o do engano na mente das pessoas. Então nos continentes eles predominam. Porém, eles são interligados. Por isso que Jesus falou que os demônios, quando voltam, eles podem trazer outros 7 piores,
Porque eles são conectados. Nenhum espírito atua sozinho. Ele sempre tem outros juntos. Eles vão agindo, mas sempre tem aqueles que são os principais, que são chamados de chefes ou líderes, né? Que são aqueles que comandam. Agora, é importante nós entendermos que essas linhas de espíritos, então, em qualquer lugar do mundo, eles são conhecidos no mundo espiritual como espíritos de. Então eu não preciso, por exemplo, saber exatamente qual é o espírito, o nome dele dado pela religião, como é conhecido no Brasil, né? Como caboclo, como pombagiras, ou como orixás, ou como espírito de luz na mesa branca, né? Os guias. Qualquer lugar do mundo, seja na África, seja no Japão, seja no Brasil, eles são espíritos conectados com as suas obras. Quem está entendendo isso? Então, nós precisamos entender que esses espíritos malignos, eles são alimentados, eles são fortalecidos pelos pactos, pelos rituais, pela desobediência à palavra de Deus, impregnada naquela cultura. Por isso que esse homem chamado Gadareno ficou extremamente possesso por uma legião, que são cerca de 4 a 8 mil espíritos malignos. E ali estava então, se você olhar na apostila, eu menciono ali na página 8 e 9, espírito de morte, espírito de imundícia, espírito de nervosismo, rebeldia, andarilho, loucura, flagelo e suicídio. Esses são os principais espíritos que estavam ali na vida daquele homem, chamado na Bíblia de Gadareno, e que age exatamente na vida de muitas pessoas. Se a pessoa não for liberta, os espíritos vão levar para aquilo que eles estão agindo. Se é loucura, se é flagelo, se é suicídio, se é a morte, se é imundícia, se é nervosismo, se é rebeldia, ou se é para ser um andarilho, eles vão levar aquela pessoa para viver daquela forma, porque eles se alimentam disso. Eles se alimentam daquilo que eles estão levando a pessoa para fazer. E só realmente em Jesus nós somos libertos. Não existe, não consegue, uma pessoa não vai conseguir ser liberta se não for através do Senhor Jesus. Suicídio. Um dos países mais ricos do mundo é recordista em suicídio entre os jovens, que é o Japão. Como você vai explicar isso? É uma cultura, é um espírito, é um principado que atua ali, que leva as pessoas, leva os jovens ao suicídio, porque eles não foram bem sucedidos na sua faculdade, no seu trabalho, e a pessoa decide se matar porque a crença budista ensina que quando ele reencarnar, ele pode voltar melhor do que antes. Então ele se mata para ver se volta melhor. Então ali age um espírito de engano terrível no Japão. E a família presta um culto aos mortos. Ela tem um lugar dentro da casa dela que fica ali aquela cinza daquela pessoa que faleceu, e ali eles dão comida, e ali eles acendem os seus incensos, os seus rituais. É uma adoração aos espíritos de morte. Então nós precisamos entender que ninguém fica possuído de uma hora para outra. Se eu não interromper a opressão que já tem caminhado na minha vida, através de pensamentos negativos, através de atitudes pecaminosas,
eu posso perder o controle. Chega um momento que eu não tenho mais força para resistir, porque todos nós aqui, acreditamos fielmente que Jesus venceu o reino das trevas, sim ou não? Sim ou não? Quem crê nisso? Nós cantamos isso toda semana, que Jesus derrotou o diabo e que Satanás foi derrotado na cruz do Calvário. Mas aí eu te pergunto, por que o diabo tem ainda força? Porque ele ainda age, se ele foi derrotado? É porque o pecado e a desobediência é o caminho para ele voltar e agir. E quanto mais a pessoa comete pecados, mais os demônios têm força de domínio, tem capacidade de dominar, mesmo a pessoa sendo crente, mesmo sendo convertido. Se continua no pecado, se volta às práticas pecaminosas, os demônios voltam a ter direitos, mas eles foram derrotados, mas eles voltam a ter direito. Por isso que a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, é interessante isso, e é importante entendermos isso, que embora o diabo foi vencido na cruz, essa vitória da cruz só vai ter efeito se eu permanecer em Jesus e se eu resistir a ele, ao inimigo. Amém? E aí sim, toda vitória da cruz terá efeito também na minha vida, e eu serei mais do que vencedor. Então, eu preciso entender isso, que às vezes nós não estamos possuídos, mas talvez estejamos oprimidos, que é diferente de possuído. Uma vez um rapaz falou assim para mim: já que o senhor acha que eu tenho demônio, então expulsa de mim. Eu falei assim: tem uma diferença entre possuído e oprimido. Você está oprimido e cabe a você resistir ao inimigo. Deu para entender, sim ou não? Qual é o exemplo na Bíblia? Judas e Pedro. Quando Judas sentava do lado de Jesus para tomar a ceia, ele não estava possuído, ele estava oprimido. Porque se ele tivesse possuído, ele ia manifestar. E é importante entendermos isso, que existem demônios que não se manifestam. Aliás, a manifestação dele é através de pensamentos e de atitudes que a pessoa toma, de posições, de coisas que a pessoa fala, que foi o caso de Judas. Ele estava possuído, porque senão ele ia manifestar, ele ia cair no chão, ficar endemoniado na frente de Jesus. Ele estava do lado de Jesus. Por que Jesus não libertou? Porque a libertação depende também da pessoa querer, não depende somente de Deus, senão todos já estariam libertos. A libertação não depende só de Jesus, a libertação não depende só do pastor, a libertação depende de mim também. Quem está entendendo isso? Eu ministrei agora em Angola, nessa viagem que eu fiz para a África, para Moçambique. Eu ministrei uma palavra lá, e eu falei uma coisa muito simples. Eu falei assim: existem pecados que você só será liberto quando você confessar.
diante de uma autoridade espiritual. É uma ministração que eu não vou fazer aqui agora. É uma palavra, é uma mensagem. Mas quando terminou o culto, um dos pastores daquela igreja, um pastor auxiliar, um líder lá, já chamou o pastor dele para confessar que ele estava em adultério. Porque existem coisas que não dependem do pastor, depende da pessoa. Quem está entendendo isso? Não, nem todo pecado a gente precisa confessar diante de uma autoridade espiritual. Nem todo pecado. Amém? Muitos pecados que nós confessamos diante de Deus, nos arrependemos, já está resolvido. Não estamos mais vivendo na prática dele. Mas tem situações delicadas que a pessoa vai ter que falar diante de uma autoridade espiritual, para que aquela autoridade concorde, libere o perdão, ou declare: olha, você está perdoado. Uma vez aqui no interior de São Paulo, um pastor me procurou e falou assim: eu preciso falar algo que eu nunca falei para ninguém. Ele falou: antes de eu me converter a Jesus, eu matei uma pessoa. Foi uma situação que aconteceu. Uma pessoa matou alguém da nossa família, e eu não era convertido. E eu fui lá e matei essa pessoa. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe que fui eu. E ele chorava. Então esse tipo de pecado era muito importante, sim, que ele falasse diante de uma autoridade espiritual. Pecado que ele não estava na prática dele, mas o fato de falar, e eu disse assim: olha, como autoridade espiritual eu declaro que você está perdoado em nome de Jesus, e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E aí eu orei por ele, orei pela família dele, orei para que os filhos não repetissem o mesmo pecado. Então, citando um exemplo de situações, e ele chorava muito quebrantado, agradecendo a Deus. Então tem muitas situações que não é falta do pastor orar por você, não é falta de alguém colocar a mão sobre a sua cabeça, mas é falta de se posicionar e resistir o inimigo. E aqui na palestra 2 a gente vai entrando já, depois nós vamos fazer a oração referente a essa palavra da primeira, libertação de maldições hereditárias. Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 6 diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Essa frase aqui no começo, ela é muito importante. Atrás de cada cultura existe um culto, atrás de cada culto existe um Deus, por trás de cada costume cultural, isso é muito importante, símbolos, crendices e outros rituais, existe uma adoração, e é através desse ato que entram os demônios de enganos, causadores de maldições sobre as gerações. Nós vimos aí essa semana a morte do Silvio Santos, e uma das coisas que ele exigiu foi que ele fosse enterrado com a cultura judaica, porque ele era judeu. Por que ele exigiu isso? Porque o judeu não aceita que se façam rituais dos povos pagãos, acender velas, rezar pelos mortos. Está entendendo, sim ou não?
O enterro judaico enrola-se num pano, num lençol. Primeiro, se dá um banho, purifica o corpo e tira tudo que tiver de objeto, de ouro, de qualquer coisa que tiver, tira do corpo, completamente nu, envolto num lençol branco, e põe direto na terra sem o caixão. Porém, me parece que aqui no Brasil é proibido enterrar sem que coloque dentro de um caixão. Mas esse é o enterro judaico. Por que se faz dessa forma? Porque o judeu entende que depois que morre, tanto o pobre quanto o rico tem que ser enterrado do mesmo jeito, aos olhos de Deus. Ninguém é pobre, ninguém é rico. Mas por que ele exigiu isso? Por causa disso, da cultura, para não se contaminar, porque atrás da cultura existe um culto, e esse é o ponto. Qual é a cultura que nós estamos impregnados? Qual é a cultura que os nossos pais nasceram, cresceram, os nossos antepassados? Então nós precisamos entender isso. E Deus, quando Ele chamou seu povo, que tirou da escravidão do Egito, Deus então estabeleceu uma cultura para o seu povo, que foram os mandamentos, entregando primeiramente os 10 mandamentos, e o primeiro deles é: não terás outros deuses diante de mim, porque estava tirando o povo de Israel do meio de um povo egípcio que adoravam muitos deuses, e adoram até o dia de hoje, embora hoje também muito dominado pelo islamismo. Mas essa crença em muitos deuses, em dezenas de deuses, em centenas de deuses, Deus da saúde, Deus da terra, Deus da fertilidade, Deus de tudo quanto é jeito, da riqueza. Então Deus falou assim: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. O que tem nos céus? Os céus têm estrelas, sol, lua, tem os anjos. Nem embaixo na terra. O que tem na terra? Homens, animais. Nem nas águas debaixo da terra, peixes e todo ser vivo, físico e espiritual. Então Deus diz: não farás imagens, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Olha para você ver o que é a maldição: até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Uma parte de nós viemos de antepassados que se encurvaram diante de outros deuses, de outros ídolos, que tiveram outros senhores e senhoras como seus deuses. A maioria de nós, quando nascemos aqui, fomos dedicados aos ídolos, sim ou não? Até pelo nosso nome, muitos receberam os nomes com vínculos aos ídolos, porque os pais acreditavam e reverenciavam a Maria, a Paulo, a Antônio, a espíritos. Então os pais colocam os nomes dedicados aos espíritos indígenas, sim ou não? Uma vez eu fazendo libertação com uma mulher, quebramos todo tipo de maldição. Eu acho que está nesse livro aqui o testemunho dessa mulher. Qual é o teu nome? E a última coisa que faltava quebrar era o nome dela, que era um nome indígena. Se eu não me engano, era Indianara. E é claro que a mãe, quando colocou o nome, era como uma entrega, como uma devoção.
ao espírito que ela acreditava. Então, esses detalhes que parece que não tem nenhum problema, mas é importante saber se o nome tem vínculo. Qual é o nome? Qual é o seu nome? Você já buscou saber a origem do seu nome? De onde vem? Nos Estados Unidos eu orei para uma mulher também que o nome dela tinha sido dado por um espírito e nem ela sabia. Nem ela sabia. E ela tinha esquizofrenia, mudanças de comportamentos repentinos. E uma mulher crente, ela era do altar, ela fazia parte da adoração. E alguém falou para ela que eu estaria fazendo um seminário de libertação. Então ela foi lá. E ela era conhecida porque ela cantava nas igrejas da região. E ela chegou no final e falou assim: o senhor pode orar por mim, mas eu não queria que ninguém visse. E todo mundo saiu da igreja naquele momento, foi para um segundo andar para comer um lanche. Falei: olha, não tem mais ninguém aqui. Só que eu não sabia que a câmera estava ligada e lá em cima estava todo mundo vendo. Falei: não tem ninguém aqui. E aí ela contou um pouco da história dela, dessa questão de esquizofrenia. Eu fiz algumas perguntas. Ela falou assim: eu nem gosto que ninguém ore por mim, por libertação, porque quando manifesta, eu quebro tudo na igreja. Falei: bom, nós precisamos orar. Se você quer, nós vamos orar. E aí, quando nós começamos a orar, aí começou a manifestar. Você já viu um tigre? Foi como um tigre. Rosnava e passava as mãos no carpete da igreja. E todo mundo lá em cima vendo, no segundo piso. Eu acho que alguns pensaram: agora o pastor está morto. Eu confesso que às vezes eu penso: eu acho que é hoje mesmo que Jesus vai me ver. Mas aí nós fizemos a libertação com ela. Fizemos a quebra de maldição. Vou resumir. Ela tinha uma maldição hereditária já por mais de 50 gerações, que os espíritos foram passando de uma geração para outra, causando esquizofrenia. O nome dela, eu nem lembro o nome dela, mas era um nome indígena, que vinha dos astecas, que vinha do México, dos índios, os maias. Uma coisa horrível. Você sabe que esses índios, né, os pactos de sangue, terrível, deles matar e beber o sangue uns dos outros, matar os próprios filhos, o primogênito principalmente, para entregar para os espíritos e depois todo mundo beber o sangue. Canibais. E tudo isso dá a legalidade para os demônios entrar no sangue da pessoa, da família, e vai passando de geração em geração. Por isso que o demônio manifestou com tanta fúria aquele dia, uma garra, arranhava o carpete, rosnava. Mas naquele dia ela foi liberta. Nunca mais ela teve ataque de esquizofrenia. Vamos aplaudir Jesus por isso. Aleluia! Agora, precisamos entender que a maldição hereditária, ela precisa ser quebrada, precisa ser renunciada. As heranças que vieram, porque aqui fala sobre uma herança que diz: por causa da falsa adoração, por causa de adorar outros deuses, os espíritos vão passar de geração em geração até a terceira e quarta geração, ou seja, vai se multiplicando e vai passando de geração em geração,
de 4 para 8, 8 para 16, e assim vai passando, vai passando, vai passando. Porque se não houve ninguém que se arrependesse, pedisse perdão e renunciasse aquilo especificamente, os pactos que foram feitos, as crenças que foram estabelecidas na cultura. Por isso que quando a gente fala sobre maldições hereditárias, às vezes é difícil de saber exatamente quanto tempo. Lá na Flórida, uma mulher ficou endemoniada, eu fiz questão de perguntar, eu falei, quanto tempo você está no sangue dessa família? Então não foi apenas, eu não perguntei quanto tempo você está na vida dela, eu falei, quanto tempo você está no sangue da família? E aí ele falou, eu estou há 100 anos. E a mulher tinha 30 anos. Então ele vinha no sangue dos antepassados. Estou citando exemplos de situações. Porque no mundo espiritual não tem esse tempo, como tem no mundo físico, o nosso cromos, né? Quando a gente fala assim, há 10 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, ou há 500 anos atrás, a gente sabe que no nosso relógio isso é muito tempo. Mas no mundo espiritual não existe isso. Tudo que aconteceu há 500 anos, ou 1000 anos, ou há 2000 anos atrás, é como se fosse agora mesmo. É agora. No mundo espiritual não existe isso. E o tempo não apaga uma maldição. O tempo não apaga maldição. Só o sangue de Jesus. Quem está entendendo isso, diga amém. Agora é importante entendermos, conforme eu falo aqui na página 12, sobre a questão, é claro que eu vou resumir, depois você pode ler todos esses versículos aqui, a questão do novo nascimento, a questão da alma, a questão do corpo. Quando a pessoa se converte a Jesus de verdade, quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus de verdade, acontece o que está escrito aqui em João capítulo 3, o novo nascimento, nasceu de novo. Mas o novo nascimento ele acontece no espírito, a alma não nasce de novo. Porque se a alma nascesse de novo, quando eu me converto, eu ia simplesmente esquecer tudo que eu vivi, tudo que eu passei. Mas não acontece isso. A minha alma precisa de cura, a minha alma precisa de renovação, a minha alma precisa de libertação. Amém? O espírito, ele nasce de novo quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus. E Jesus falou para Nicodemos no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então o novo nascimento acontece no meu espírito, mas não acontece na minha alma. Porque a minha alma, ela é uma estrutura de mente, de consciência, de inconsciência, de emoções, de vontades. Sim ou não? Sim ou não? Tem dia que a gente está amando todo mundo, tem dia que você está querendo matar todo mundo. Não é verdade? Porque a alma que ainda está num processo de renovação, conforme está em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que o apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem está entendendo, diga amém. Olha para você ver como que a alma é tão delicada, né? Duas pessoas aceitam Jesus no mesmo dia, se converte, nasceu de novo. Um começa a se dedicar a ler a palavra de Deus, a colocar em prática,
esse vai crescer espiritualmente mais do que o outro. Às vezes, em um ano, cresce mais do que um outro crente que está há 10 anos na igreja. E os dois se converteram. É porque o crescimento espiritual, a renovação da nossa alma, é um processo que depende de nós. Já não depende mais somente de Deus ou do Espírito Santo, depende de mim. Se eu vou aplicar, se eu vou colocar em prática, e se eu vou obedecer a palavra de Deus. E uma pessoa pode ser mais curada do que a outra, porque ela buscou isso, ela aceitou isso, ela abriu seu coração, enquanto que o outro muitas vezes estagnou na vida espiritual. Eu, com 1 ano de convertido, eu já estava expulsando demônio, com 14 anos de idade. 1 ano de convertido, eu já estava pregando o evangelho. Não na igreja, na rua, na praça, no hospital, na porta do cemitério. Não para os mortos vivos. Enquanto que outros crentes, nada disso faziam. Porque depende muito da pessoa. Você está entendendo, sim ou não? A renovação da mente, que é processual, depende de mim, de você. Eu lia livros, todo mês eu li um livro. Eu buscava conhecimento. Eu li a Bíblia em 1 ano. 14 para 15 anos. Com 15 para 16 eu já era líder de jovens. Porque o crescimento espiritual não depende da idade, depende da pessoa. Às vezes uma pessoa que é 3 meses convertido já está sabendo mais do que um outro que está 10 anos na igreja. Quem está entendendo isso? E é exatamente aí que entra esse processo de libertação. Porque às vezes a pessoa na esfera da alma ainda não foi liberta como precisava, não foi curada como precisava. Ela nasceu de novo, aceitou Jesus, Jesus é o Senhor, mas na sua alma ainda tem opressões que precisam ser resolvidas. É crente? É crente. É convertido? É convertido. Ele crê em Jesus? Crê em Jesus. Conforme eu falo aqui na página 14, que eu falo sobre o apóstolo Pedro, que ele confessa Jesus como Cristo, como Senhor, mas dali a pouco Jesus estava expulsando Satanás da vida dele. No mesmo texto, no mesmo lugar, não tinha nem esquentado ainda. Na mesma hora, no mesmo lugar que Jesus fala: Pedro, você é bem-aventurado, você recebeu uma revelação do céu, de quem eu sou. Nenhum outro discípulo tinha tido aquela revelação. Ele falou assim: essa revelação foi meu Pai que te deu. Está aí na apostila, na página 14. Agora, Pedro não era crente? Um homem que andou sobre as águas? Como que pode? Dali a pouco, Jesus diz: arreda Satanás. Para a mesma pessoa. Aí eu vou te perguntar. Eu gosto de fazer essas perguntas para pastores que têm conhecimento teológico, né, pastor Jonas? Vou te perguntar. Pedro, Jesus falou que ele estava cheio do Espírito Santo, e dali a pouco Jesus estava expulsando o diabo dele. Aí eu vou te perguntar: quem é que estava em Pedro? Era o Espírito Santo ou era o diabo? No espírito dele, ele recebe a revelação de quem Jesus era. Ou seja, ele era salvo, ele tinha o Espírito Santo na vida dele,
falado pelo próprio Senhor Jesus. Mas na alma tinha um diabo ainda que tinha acesso na mente dele. A mesma pessoa, cheia do Espírito Santo, mas ainda com o diabo conectado na mente. Porque quando Jesus fala de crucificação, ele não aceitava de maneira nenhuma. Não vou permitir. Então Jesus fala: arreda, Satanás, porque você não sabe nada das coisas de Deus, só sabe das coisas dos homens. E Pedro caiu no chão? Não. Manifestou o demônio em Pedro? Não. Como eu disse, tem demônios que não manifestam. Todas as vezes que você se levanta contra o seu líder, seu pastor, pode ter certeza, tem demônio influenciando a sua mente. Não concordo com isso, mas por quê? Qual é o motivo? Qual a razão? Qual é a razão? Qual é o motivo? Temos que entender isso, que muitas vezes nós tomamos posições que o inimigo está por trás. Esquecemos sobre não toquei dos seus ungidos, esquecemos obedecer às nossas autoridades constituídas, esquecemos a honra, quem é digno de honra. A gente esquece todos os princípios da palavra de Deus para se posicionar contra, sem ter um motivo que justifique. Que era o caso de Pedro. Mas Jesus tinha discernimento de espíritos. Quando Pedro reconhece quem Jesus era, ele disse: é o Espírito Santo que está te revelando. Quando Pedro se levanta contra a crucificação, Jesus também sabia: é o diabo atrás de você. A mesma pessoa. Então isso mostra claramente que há uma diferença do espírito e da alma. Há uma diferença muito grande entre nascer de novo, ser salvo e ser liberto na nossa alma, que é a mente do nosso espírito. É importante entendermos isso, para que quando as pessoas vêm buscar a libertação, seja crente ou não, a gente possa fazer, amém? A gente possa orar pela libertação, e não apenas resumir: não, você já aceitou Jesus, você já foi batizado nas águas, você já fala em línguas estranhas, então você não precisa de libertação. É um conceito errado. Então, hoje nós vamos fazer essa libertação sobre as heranças familiares. Eu cito aqui alguns descendentes indígenas, africanos, a maior parte de nós brasileiros, né? Temos essas descendências indígenas, africanos, alguns têm de ciganos também, e descendentes de pessoas que frequentaram de uma forma muito prática a feitiçaria ou a idolatria. Amém, amados? Pessoas que fizeram pactos para enriquecerem, que derramaram sangue inocente para prosperar, geraram maldições na vida financeira e perdas, maldições recebidas por causa da maçonaria e seitas religiosas, que não pode ser descartada. Talvez você fale assim: eu nunca fui em nenhum lugar de maçonaria e seitas ou feitiçaria, mas se os seus antepassados foram, existem maldições que precisam ser quebradas de forma específicas, maldições por causa de descendentes espirituais. É importante entendermos que o envolvimento com seitas religiosas, e aí tem muitas seitas, né?
é mais sério até do que quem se envolveu com a macumba. Porque existe uma hierarquia de espíritos malignos que atuam desde o alto escalão, né? O topo é a maçonaria, né? A maçonaria, a magia do engano. Depois vai se tendo uma escala, as seitas religiosas, como Xexenoê, Testemunho de Jeová, Hare Krishna e tantas outras que vocês já ouviram falar por aí. Os Mormons também são espíritos que atuam na mente. Depois vem o espiritismo, mesa branca, kardecismo. O pessoal fala assim: não, mas eu nunca fui na macumba ou candomblé, mas eu fui na mesa branca, cheguei até a rezar o Pai Nosso. E aí eu tenho que falar, é pior do que se você tivesse ido na macumba. Que os demônios da macumba, eles são chamados espíritos baixos. Mas os espíritos da mesa branca, eles são chamados de espíritos mais evoluídos. E eles têm um poder de engano e de encantamento muito forte. Muitas experiências de libertação nessa área nos ensinaram muitas coisas. Por exemplo, eles são educados. Uma vez manifestou um demônio numa mulher que tinha recebido 2 crânios, mas ele manifestou com uma educação que me deixou com vergonha. Ele manifestou e disse: posso sentar? E eu falei: claro que não. Porque se eu concordo com ele, eu já estou sujeitando a ele. Numa igreja lá em New Jersey, o demônio falava assim: eu estou com frio. Aí o intercessor correu para buscar a coberta. Eu falei: não vai, porque ele quer que você o sirva. Chorava e dizia: eu estou com frio. E aí o intercessor não tinha discernimento, né? Já foi correr buscar a coberta. Eu falei: não vai, você está amarrado em nome de Jesus. Tem que amarrar o intercessor, amarrar o diácono, resistir aos diáconos, eles fugirão de vós. Já teve muito lugar que eu tive que expulsar os diáconos primeiro. Manifesta o demônio, junta 20 diáconos para segurar um endemoniado. Pastor lá em Roraima, ele falou: posso te ajudar a fazer libertação? Eu falei: pode. E aí, quando manifestou aquele tanto de demônio na igreja, era uma das primeiras vezes que eu fui lá em Roraima. E aí ele foi para cima de uma mulher, e aí ele colocou o joelho no braço dela, e o outro joelho, e a mão na cabeça. Eu vi que ele ia matar o demônio. E eu cheguei perto dele, toquei no ombro dele, e ele assustou com o meu toque. Falei: posso orar por ela? Porque eu vi que ele não sabia, ele estava usando a força física. E quando ele tirou o joelho e o braço, o demônio fez assim: só faltou dizer graças a Deus. Porque às vezes a pessoa acha que é na força física, e não é, é na autoridade. Força física atrapalha. Quando a pessoa usa a força para segurar a pessoa possessa de demônios, é pior, porque aí você está trazendo o espírito do mundo espiritual para o físico, e aí vai dar mais trabalho ainda. Então, muitas vezes, muitas experiências dessa área de libertação, eu ensino isso nos seminários: use a autoridade, porque Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios. Se tiver bêbado é outra situação, se tiver drogado é uma outra situação, se a pessoa tem problema mental é uma outra situação, que às vezes a gente tem que segurar. Mas se for espírito, se é demônio de verdade, não use a força física, use a autoridade que há no nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém.
Porque às vezes a gente acha, não, eu vou usar a Bíblia para expulsar demônio, eu vou dar uma biblada na cabeça dele. Não vai resolver. Vou derramar óleo de unção na cabeça, não vai resolver. Precisa ser na autoridade que há no nome de Jesus. E outra instrução muito importante é, quando manifesta espírito, que às vezes tem várias pessoas ali em volta, tem que assumir a autoridade. Dos pastores, que tem mais experiência nessa área, tem que chegar e assumir a autoridade. Não é todo mundo orar, porque aí um amarra, outro expulsa, outro queima, e aí o espírito não vai obedecer ninguém, vai ficar em dúvida e não vai obedecer. Quem está entendendo isso? Alguém tem que assumir a autoridade e falar, eu assumo a autoridade sobre essa pessoa, e aí você dá os comandos. Está amarrado, ou joga fora toda a maldição, tira toda a enfermidade, porque não adianta só expulsar, tem que também dar os comandos espirituais, né? Qual é o motivo que aquela pessoa veio na igreja? Ela veio buscar libertação do quê? É vício? É enfermidade? É problema no casamento? É vida sexual? Então a gente tem que dar os comandos, não é só expulsar. Porque expulsar eles vão sair, mas eles vão voltar, porque eles têm ali todas as maldições que foram geradas. Então eu preciso dar o comando em nome de Jesus. Solta a família, solta a vida sexual, tira as doenças, tira as enfermidades, tira a loucura, tira os vícios, espírito de morte. Então eu tenho que dar o comando específico nesse momento da libertação. Amém? Para que aquela pessoa fique livre. Mas é importante entendermos que se a gente não assumir a autoridade, como que vai fazer? Eu estava numa igreja uma vez e uma intercessora atrás de mim manifestou um demônio muito feio. Nenhum é bonito, né? Mas tem alguns. Quando o olho da mulher fica branco, a bolinha preta some, e a pessoa com os olhos abertos, e vindo na minha direção, e a intercessora atrás de mim, eu escutei a intercessora falar assim: Deus me livre. Só falou dizer cruz credo. Eu nem continuei a libertação. Eu falei, irmã, por favor, sai daqui, fica para lá. Porque se o intercessor está com medo, ele está dando ali uma legalidade para que o espírito ele cause resistência na hora da libertação. Quem está entendendo? A maior parte das vezes que eu fui fazer libertação, eu só levava uma pessoa, às vezes dois, na intercessão. Falava, vamos comigo, vamos junto. Porque não adianta você levar 5, 10 pessoas, 50% está com medo, tremendo nas pernas, não é? Tem que ser pessoas que têm fé. Nós vamos lá e vamos vencer em nome de Jesus, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Uma vez lá em Poços de Caldas, uma mulher que tinha quebrado já mais de 90% da casa, tinha quebrado tudo, batido nos diáconos que foram lá expulsar o demônio dela, bateu na sogra. A sogra é a primeira que apanha, não sei porquê. Não sei se aproveita o momento, né? Agora é a hora. Diz que o genro foi chamado para expulsar o demônio da sogra. Aí o genro chegou e falou assim: solta esse bicho que não te pertence. Ah, brincadeira aí. Ai, ai. Mas aí eu cheguei lá, falei, irmão, abre a porta então para a gente entrar na casa. E tinha os diáconos, estava camisa rasgada, sangue na camisa. Falei, aí, apóstolo, mas ela já quebrou tudo. Falei, irmão, abre a porta, vou entrar. Mas o senhor vai entrar sozinho?
Eu falei: nunca estou sozinho. Nunca. Maior é aquele que está em mim. Então, desde o momento que você assume a autoridade, lá do outro lado já está ouvindo, já sabe. Chegou alguém que sabe quem é em Jesus. Então, porque as nossas palavras são ouvidas no mundo espiritual. Sim ou não? Principalmente quando você está no confronto espiritual. Eu vou lá expulsar, mas será que vai sair? Eu não sei não. Já foi alguém lá orar. Se você fala essas coisas, você não vai conseguir fazer. Os demônios já estão ouvindo. Está chegando aí mais um que tem medo. Chegando mais um que não sabe quem ele é em Jesus. Então, vamos resistir e vamos vencer. Está entendendo, senhor? Não? Quando nós sabemos quem nós somos em Cristo e tomamos a posição, o reino das trevas vai ter que sujeitar, não por causa da minha pessoa, mas quem Jesus é na minha vida. Quem Ele é, o Jesus que eu creio, que venceu realmente o reino das trevas e disse: eu vos dou poder e autoridade para expulsar. Amém? Então essa confiança não pode sair da nossa vida quando se trata de libertação e de confrontar o reino das trevas, porque os demônios sabem disso, sabe quem nós somos e sabe o que nós pensamos de nós mesmos, que nós não somos perfeitos, mas Jesus é. Nós não somos super-homens, super-mulheres. Nós não somos alguém assim, sabe? Mas Jesus é. Eu sei quem Ele é. E eu sei o que Ele fez por mim. E eu sei o que Ele falou quando Ele disse: eu vos dou poder. Ide, expulsai demônios, curai os enfermos. Amém? Tomando essa posição para realmente quebrar o poder das trevas. Então nessa noite nós vamos orar para que todas essas maldições que nós mencionamos aqui sejam quebradas em nome de Jesus. Então eu quero convidar vocês a se colocar de pé. É um seminário de libertação que tem dois propósitos. Primeiro, conhecimento, ensino. Segundo, libertar, gerar libertação. Amém? Amém. Olá, que bom que você ficou conosco até o fim dessa palavra. Tenho certeza que Deus falou muito com você durante a transmissão desse culto. Quero aqui fazer um convite. Você que quer nos conhecer ou tomar algumas decisões, como batismo, aceitar Jesus como Salvador, vai aparecer agora um QR Code aí na sua tela. Você escaneando, você pode entrar em contato conosco. Que o Senhor abençoe muito a sua família, a sua semana, e continue aqui no YouTube assistindo os cultos junto conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.